Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Programa Opinião, 4 de abril de 2022. Satisfação em poder estar começando mais uma semana com você, ao vivo, né? O abril é o mês onde a gente completa 2 anos aqui, sempre ao vivo. Olha que a gente atravessou uma pandemia aí para trazer gente aqui. Tem gente difícil de vir aqui, né? Se é que você me entende. Tem gente que está, depois de quase 2 anos, que está vindo pela primeira vez aqui ao programa Opinião. Mas assim, há 2 anos que a gente está trabalhando muito e já vieram aqui a grande nata da política Mato Grosso. Estava faltando ele, Lúdio Cabral, que está aqui a postos já, está de máscara aí. Vou pedir para tirar a máscara porque a gente está aqui no distanciamento rigoroso, não é? O Lorenberg também é maluco com esse negócio de máscara, mas... Mas eu, como sou um propagandista de máscara... mas é porque o Lúdio é médico sanitarista? Sanitarista. O Barranco veio aqui e tirou a máscara, a Edna veio aqui e tirou a máscara, a professora Rosanete veio aqui e tirou a máscara. Até o Lula, se ele vier aqui, ele tira a máscara também. Mas o Lúdio vai ficar com máscara durante o programa de hoje. O Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, ainda além do canal 22, pela internet também, muito obrigado, viu? Pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado por estar conosco aqui, viu? Deputado Lúdio Cabral, bom recebê-lo aqui, eu brinquei um pouco aqui, mas brinquei foi uma coisa séria, viu? Porque a gente está, ó... Aí o Lúdio alegou o seguinte, além da pandemia propriamente, nasceu a filhinha dele. E aí falou, poxa, é evidente que a gente entende também, né, que tem a questão recém-nascido, essas coisas todas. Naquele tempo que estava efervescente, né, não podia nem respirar, que agora já deu uma acalmada, ele aceitou o nosso convite. Bom recebê-lo aqui, viu, no programa Opinião. E eu já vou, para abrir, ao cumprimentá-lo, perguntar do PT, rapaz, porque o PT, olha só, o PT decidiu aí que deve ter candidato a majoritária aqui neste ano, não é? Ou seja, o governo, o Senado, enfim. Eu queria saber como é que está essa discussão, se você, deputado, está participando dessa discussão interna e se será candidato, hoje você é pré-candidato, mas se será candidato a um cargo majoritário ou à reeleição. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Foi meu professor na faculdade de Direito, que eu fiz até o 4º semestre. Paulo, eu quero, assim, de coração agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui. E te ouvindo falar, vai passando um filme na nossa cabeça, né? Vai passando um filme na nossa cabeça. Você disse que estão completando 2 anos. Vocês começaram logo após o início da pandemia, sim, porque o primeiro caso confirmado em Mato Grosso foi confirmado no dia 20 de março de 2020. Um mês depois de inaugurar o programa. Vocês inauguravam o programa. E eu, durante toda a pandemia, especialmente nas fases mais críticas, quando a gente não tinha vacina ainda, ou quando o vírus estava circulando alto, eu não fiz nenhuma entrevista presencial, em estúdio. Eu sei disso. E o Paulo me chamou várias vezes. O que me confortava era isso, pelo menos não estar em outro lugar. Porque se ele vai lá na notícia de frente, pode ser do mesmo grupo. Rapaz, ia rolar facão. Ele ficou bravo. E ele não foi, ele realmente foi coerente aí, porque ele estava realmente se resguardando, sanitarista que é, então ele estava por dentro, mais do que a gente, inclusive. Aliás, sem querer te interromper já, não é? O Lúdio andou dando uns pitacos aí em números na época do auge da pandemia. Exatamente. Tá na mosca. Eu já ia ligar para ele, qual que é o número da Mega Sena aí, para a gente marcar e jogar, porque ele estava fechando tudo, estava acertando, assim, porque ele já estava acompanhando, assim, o cenário. Mas, não, pode continuar isso. Paulo, assim, ó, eu, como médico sanitarista, a ferramenta de trabalho do médico sanitarista é a epidemiologia, que é o estudo da saúde da doença nas populações. Então, logo que a pandemia começou, eu tive, assim, o cuidado em acompanhar toda a evolução da curva epidêmica para fazer projeções sobre os cenários futuros, e a partir daí alertar o poder público sobre as tarefas que ele tinha que levar adiante. E você lembrou bem,
no final de abril, início de maio, quando nós não tínhamos nem 500 casos confirmados ainda em Mato Grosso, eu dizia, olha, nós chegaremos em agosto com 50 mil casos confirmados, num cenário mediano. No cenário otimista, 30 mil casos. Num cenário pior, 70 mil casos. E, infelizmente, esses números foram se confirmando. Infelizmente, você estava certo. Infelizmente, eu estava certo e fiz várias alertas, várias recomendações aos governos para que a gente pudesse fazer um enfrentamento melhor. O Mato Grosso, professor, é o estado do país, a unidade da federação do país, que tem a maior taxa de mortalidade por Covid-19 de toda a pandemia. Se a taxa de mortalidade experimentada em Mato Grosso fosse observada no conjunto do país, o Brasil já teria ultrapassado 1 milhão de mortes. Para dar uma ideia do quanto foi grave a pandemia aqui. Agora, voltando à questão que o Paulo colocou, só um parêntese antes, o Paulo lembrou do nascimento da minha filha, Maria Rosa, que nasceu no dia 22 de maio de 2020, na pandemia. E, Paulo, de lá até aqui, até a minha vinda ao programa, eu já tive outro filho, viu? O Caetano nasceu... O Caetano nasceu dia 21 de março agora, tá com 14 dias, tá? Com 2 semanas de vida o Caetano, viu? Também, confinado, não sai, não vai no Opinião, tem que procurar fazer alguma coisa. 2 filhos na pandemia. Tem o Caetano também? Deus, Caetano, nasceu há 2 semanas, no dia 21 de março. Graças a Deus está bem. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo de coração. E aí, entrando na questão inicial que você colocou sobre a questão partidária, o PT, eu tenho defendido com insistência no PT que nós apresentemos um programa para o Estado e uma candidatura ao governo. Porque, na minha opinião, nós temos 2 tarefas. A primeira é construir um ambiente para a campanha do Lula em Mato Grosso, um palanque seguro, um palanque legítimo. Acredito que nós temos que contribuir a partir dos problemas de Mato Grosso para a construção do Programa Nacional da campanha do Lula. E a outra tarefa que nós temos é apresentar um projeto alternativo para o desenvolvimento do nosso Estado, para o modelo de governo que o nosso Estado tem, porque nós vivemos um Estado de muita injustiça tributária, um Estado de serviços públicos muito precários, ao mesmo tempo em que temos uma economia que cresce a taxas recordes a cada ano, uma contradição. As contradições do Brasil estão materializadas em Mato Grosso. 30 milhões de cabeças de boi, 3 milhões e 500 mil habitantes, 10 vezes mais bois do que habitantes, e 500 mil pessoas passando fome todos os dias. Um estado que é o maior produtor de soja do país, o óleo de soja no meio da pandemia chegou a custar R$13 um litro de óleo de soja. Então, um estado de muitas contradições, e nós temos que apresentar um projeto alternativo ao projeto que governa Mato Grosso hoje. Mato Grosso é governado para atender o interesse dos muito ricos, é só olhar para o orçamento do Estado, educação pública precária, saúde pública muito precária. Os números da Covid demonstram esse cenário, e para isso, em minha opinião, o PT, que faz oposição ao atual governador na Assembleia, tem a responsabilidade de apresentar candidatura. Nosso problema hoje, Paulo, é encontrar nomes em condições de cumprir essa tarefa. Eu irei disputar a reeleição para deputado estadual, o Barranco irá disputar a reeleição para deputado estadual, a professora Rosa será candidata a deputada federal. Então, daqueles que detêm mandato hoje, nenhum dos nomes está se apresentando para a disputa majoritária. Agora, o PT tem uma riqueza de quadros, muitos nomes qualificados que atuam em várias áreas, nos movimentos sociais, nas universidades, na luta da saúde, na luta da educação, quadros construídos no movimento popular e que têm todas as condições de nos representar na disputa para o governo. O que precisamos é amadurecer coletivamente essa decisão para construir um programa e apresentar uma candidatura. Vamos citar então alguns nomes aí que estão no seu imaginário, porque assim, eu conheço a figurinha carimbada do PT, mas vocês devem ter, estou falando de nomes aí que tenham essa predisposição e que se enquadrem nesse perfil aí de disputa majoritária. Quem que você pode citar aí que esteja nesse Bom, deixa eu te citar alguns nomes novos. Professor Domingos Sávio Garcia, que é presidente do Sindicato dos Professores da Unemate, um quadro, inclusive, que já se colocou à disposição para cumprir essa tarefa. Professor Reginaldo Araújo, que é presidente da Dufimate, que representa os docentes
da UFMT. Nós temos outros, esses já se apresentaram e se colocaram à disposição do partido para cumprir essa tarefa. A professora Bia Oliveira, que é de Rondonópolis, foi nossa candidata a vice-prefeita lá em Rondonópolis em 2020, qualificadíssima, pode nos representar. Nós temos vários nomes que se apresentaram na disputa em 2020 para as prefeituras e para os mandatos de vereador em condições de nos representar na disputa dessas eleições. Vou citar alguns nomes aqui. Professora Graciele, vereadora em Sinop, a Edna Sampaio, vereadora aqui em Cuiabá, Dr. Kleber, que é médico e foi candidato a prefeito em Rondonópolis, o meu irmão James Cabral, que é agrônomo, que trabalha com agricultura familiar e agroecologia, foi candidato a prefeito em Cáceres, está à disposição também para cumprir uma tarefa majoritária, havendo essa necessidade. O Julier, que disputou a prefeitura aqui em Cuiabá, a professora Vera Bertolini, que foi a nossa candidata a vice-prefeita em Cuiabá nas eleições de 2020. Então, assim, nomes que vieram agora à minha cabeça, e nós temos muitos nomes que militam nos movimentos na base que podem vir representar o PT. Algumas pessoas perguntam, mas precisa de um nome competitivo. Ora, os nomes se tornam competitivos na medida em que eles disputam eleições, né? Eu sempre uso como exemplo 1998, era uma eleição polarizada entre Júlio Campos e Dante de Oliveira, e o PT teve a ousadia de lançar o professor Carlos Abicalil, que era presidente do Sintep, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, como candidato ao governo. Ele fez, acho que, uns 10% dos votos naquela eleição, contribuiu para o debate programático naquele processo. Na eleição seguinte, ele se elegeu deputado federal na eleição de 2002. Então, eleição você disputa, pode ganhar e pode perder. Agora, o que na minha opinião, é importante e é responsabilidade do PT aqui em Mato Grosso? O PT é o partido que mais acumulou luta e reflexão sobre esses problemas estruturais que o Estado enfrenta para enfrentar aqueles que detêm o poder político e econômico em Mato Grosso hoje. Do lado de lá da trincheira estão aqueles que defendem que Mato Grosso saia da Amazônia Legal, estão aqueles que defendem esse modelo de exploração econômica, eu não digo desenvolvimento, mas de exploração econômica baseado na monocultura e na exportação, que não traz um centavo de impostos para o Estado, mas que compromete os nossos biomas, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, que envenena o nosso solo e as nossas águas. Eu vou só fazer o seguinte, para inserir na conversa, porque o Lorenberg está aqui, ele fica irritado e fica bravo comigo depois, ele vai reclamar com o Dorileu lá, que eu não deixo ele falar. Vou chamar ele para conversa aqui, porque ele ainda não perguntou, ele vai especular aqui um pouquinho, né, Lorenberg? Mas ele está me ouvindo atentamente. É mentira, eu tô zoando aqui, ele não fica bravo não, mas é só para interagir um pouco mais, né, porque senão vai achar que... Lorenberg, por favor, esteja à vontade. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, mas alegria mesmo. O nosso programa ganha e ganha muito com a presença do senhor, o nosso telespectador já está ganhando com a sua presença. Eu vou pegar carona nessa resposta, ou parte dessa resposta. O senhor citou alguns nomes, e são nomes preparadíssimos. Tudo isso é verdadeiro. Mas qual desses nomes, ou outros nomes que poderiam vir para juntar toda a chamada esquerda em Mato Grosso? Todos os partidos de esquerda, ele é capaz. Qual é esse nome que é capaz de juntar toda a esquerda no Estado para formar um grande palanque para o candidato à presidência da República, ex-presidente Lula? Você é capaz de aglutinar Exatamente, toda a juntar todo mundo. Qual é esse nome e como fazer para que esse nome, de fato, junte todos esses grupos? Lorenberg, essa questão é uma questão importantíssima e é o centro do debate que nós precisamos fazer. Agora, eu acredito que nós temos que abrir uma agenda no Estado, em todas as regiões, de debate sobre os problemas de Mato Grosso e sobre as tarefas que um próximo governo deverá ter no plano nacional e no plano estadual. Esse debate vai delimitar o campo político, partidário, e o programa que nós defenderemos na eleição. A partir daí é que, na minha opinião, os nomes podem surgir para aglutinar os partidos de esquerda e de centro-esquerda. Agora, eu tenho que ser realista, professor Lorenberg. A esquerda em Mato Grosso, do ponto de vista partidário,
ela é fragilizada, para usar uma expressão que foi a primeira expressão que me veio à minha cabeça. Porque, por exemplo, o PT tem organicidade, tem representatividade institucional, mas... Tem militância. Tem militância, mas ocupa pouco espaço institucional no Estado. Mas é o maior partido de esquerda em Mato Grosso. O PCdoB sempre caminhou do nosso lado, tem quadros qualificadíssimos. A professora Maria Lúcia Neder, que foi reitora da UFMT, candidata ao Senado em 2018. Tem lideranças novas, belíssimas e qualificadíssimas. A advogada Thaís Brasil, que inclusive tem um nome colocado como pré-candidata a deputada federal. Eu gostaria de ver a Thaís Brasil na chapa majoritária, porque ela é uma advogada brilhante, militante do movimento LGBTQIA+, do nosso Estado, e daria uma belíssima de uma contribuição para essa campanha, falando da diversidade, do respeito, do enfrentamento do preconceito em nosso território, mas com pouca representatividade institucional. O PV até ontem era um partido de direita em Mato Grosso, até ontem era um partido de direita. Os deputados estaduais que estavam na bancada do PV, inclusive saíram do PV e foram para outras chapas para disputar a eleição. O PSB, embora no plano nacional tenha um perfil de centro-esquerda, aqui em Mato Grosso, agora é que parece começar a ter mais claro esse perfil de centro-esquerda, com a filiação do Zé Carlos do Pátio, do grupo dele ao PSB, a filiação da doutora Natasha Lessarenko, filha da ex-senadora Séries, a filiação do atual deputado estadual Allan Kardec, que juntos com o doutor Eugênio, com o Max, compõem um perfil centro para a esquerda. Mas, por exemplo, o PSB na Assembleia apoia o atual governador, o Mauro Mendes. Está na bancada de sustentação do atual governador. O PSB toparia construir um programa de oposição ao atual governo, alternativo ao atual governo, para Mato Grosso? Então, é um partido que estará na nossa chapa nacional, muito provavelmente com a indicação do Alckmin como vice do Lula, mas aqui no estado está num outro bloco. Então, eu vejo muita dificuldade em compor uma frente de esquerda mais ampla aqui em Mato Grosso. Na minha opinião, essa eleição é uma eleição de construção aqui da esquerda, aqui no território do nosso estado. Eu não vejo como produtiva aqui em Mato Grosso, por exemplo, uma frente mais ampla, que envolva setores do centro político, setores da política mais tradicional do estado, como o MDB, por exemplo. Eu não vejo ambiente para diálogo com a representação política do agronegócio aqui em Mato Grosso, porque quando nós formos debater programa, eles estarão do outro lado da trincheira, porque, por exemplo, nós queremos Mato Grosso na Amazônia Legal, nós não queremos Mato Grosso fora da Amazônia Legal, e esses setores fazem uma defesa diferente. Então, na minha opinião, é uma eleição de construção das esquerdas aqui no estado, e volto a dizer, com possibilidade de ter resultado eleitoral bom. O Haddad, em 2018, que foi um ano mais difícil para o PT, nas disputas presidenciais, porque nós ganhamos 2002, 2006, 2010, 2014, depois teve o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, e o Haddad candidato em 2018. Mato Grosso todo bolsonarizado, digamos assim, naquela campanha em 2018. O Haddad teve 35% dos votos em Mato Grosso em 2018. O que significa dizer, sem ter um candidato a governador pedindo voto para o Haddad, e o PT tendo apenas 8 candidaturas, 2 a federais e 6 a estaduais. E a professora Maria Lúcia, candidata ao Senado, fazendo campanha para o Lula. Essa era a chapa que fazia campanha para o Haddad em 2018, nós tivemos 35% dos votos. Então eu acho que o Lula, fortalecido como está hoje, precisa de um palanque que dê segurança programática a ele e capacidade de enfrentar o bolsonarismo aqui em Mato Grosso, porque a eleição não vai ser uma eleição fácil, vai ser uma eleição muito, mas muito difícil. E certas alianças, no momento do enfrentamento real lá na campanha, vão se esconder, certos perfis, eles vão se esconder ou vão pular para o lado de lá. Então nós temos que ir com a chapa, com a identidade mais pura de esquerda, para fazer um enfrentamento aqui em Mato Grosso, que é 2% do eleitorado nacional. Tá certo. Esse é o Lúdio Cabral, que está falando, aliás, desse grupo aí, o Zé do Pátio, que foi agora para o PSB, que pretende, inclusive, aglutinar aquilo que o Lorenberg perguntou do PT,
de olho desse tamanho assim que o Zé tem, ele já foi lá para tentar buscar e ele seu cabeça de chapa aí nesse eventual hipotético grupo aí que teria, inclusive, teria o PT. É fácil a discussão aí, você tem que saber só se quem mais vai apresentar nome além do PSB com o Zé do Pátio. Bom, o papo está muito bom aqui, vamos falar de atuação parlamentar do Lúdio. Esse que você está vendo aqui conversar com a gente é o Lúdio Cabral, viu? Está de máscara, mas é o Lúdio, eu juro que é ele. Não é assim que ele vai estar no santinho e na urna lá quando ele for disputar, quando você for lá votar no... Né? Mas é... Na última eleição nem óculos eu usava. Nem usava. Agora já uso. Ele vai estar sem máscara direitinho lá, o Lúdio Cabral. O Opinião dá um tempinho só, você pode mandar sua pergunta, 99932-2529, é o WhatsApp do Opinião, que volta já já. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo hoje, entrevistando o deputado Lúdio Cabral, o Lúdio que é do PT, deputado estadual, né, pré-candidato à reeleição, e aí estamos falando de política no primeiro bloco, pelo menos foi esse o assunto, política partidária, mas agora a gente vai entrar daqui a pouquinho na atuação propriamente, não é? Tem as ações lá, tem os projetos, aquilo que diz respeito diretamente ao servidor público, tem uns que estão em estado de êxtase, outros estão descontentes, como agradar todo mundo, não é? Puxa daqui, puxa de lá, enfim. O Lúdio vai falar sobre isso, inclusive, tem a questão dos servidores da segurança pública, tem os papiloscopistas que estão em polvorosa, estão chiando, não é? Tem o pessoal do Detran, enfim, tem gente demais aí pedindo um lugar ao sol e há quem diga, lá pelos lados palacianos, que o cobertor seja curto. Está curto mesmo? Os números aí que estão sendo apresentados, que a gente tem conhecimento, na arrecadação, por exemplo, são pomposos, não é? Mas enfim, já a gente adentra também nesse assunto aí. O www.gazetadigital.com.br tem vários destaques. A gente vai trazer um, para não perder o costume, que é sobre os números da pandemia, não é? A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs de Mato Grosso, voltou a cair ao longo do final de semana e atingiu o patamar de 22,46% nessa segunda-feira, dia 4. Na atualização divulgada pela Secretaria de Saúde, o Estado contabilizou 5 mortes pela doença durante o período. De acordo com a pasta, Mato Grosso computa atualmente 14.874 mortes registradas em virtude da doença. Além disso, a Secretaria contabiliza também 727.906 contágios, dos quais em 712.148 casos as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Paralelamente, porém, 321 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Além da queda na ocupação de UTIs, que variou de 24,15% para 22,46% ao longo do final de semana, o Estado também registrou uma redução no uso de enfermarias desse tipo de leito. A variação foi de 8% notificados na sexta-feira, dia 1º, para 6% nessa segunda-feira, sendo que esses números aí dizem respeito às unidades destinadas a adulto. www.gazetadigital.com.br, aí tem esporte, nem me fala de esporte. Se tiver notícia do Flamengo lá, você nem leia, porque só vai vir coisa ruim. Aí tem esporte, tem economia, tem polícia, política, enfim, Gazeta Digital. Olha, o governador Mauro Mendes deu posse no dia de hoje aos novos secretários, parece que são 6 ao todo, eles que estão substituindo aqueles que saíram para disputar o pleito eleitoral de 2022. Então, a reportagem aí da TV Vila Real, a nossa querida TV Vila Real, que a gente vai acompanhar agora. Numa cerimônia demorada, com longos discursos no Palácio Paiaguás, o governador Mauro Mendes empossou os novos secretários de Estado nesta segunda-feira. No total, são 6 substituições e poucas surpresas. Para a Casa Civil, em substituição a Mauro Carvalho, assume Rogério Galo, até então secretário de Fazenda.
Para o lugar dele, Fábio Pimenta, que era adjunto de Receita Pública, foi guindado ao cargo. Na saúde, a assessora jurídica da pasta substituirá a Gilberto Figueiredo. Na agricultura familiar, sai Silvano Amaral. Entra a ex-deputada federal Teté Bezerra, esposa do deputado federal Carlos Bezerra, do MDB. Na ciência, tecnologia e inovação, Maurício Munhoz substitui a Nilton Borgato. Na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Beto 2-1 indicou o adjunto Jefferson Carvalho Neves e o governador acatou. Na prática, os novos secretários terão apenas 9 meses de trabalho pela frente e nenhum tem a garantia de permanecer no governo, caso Mauro Mendes seja eleito para um segundo mandato nas eleições de outubro. O trabalho está sendo bem feito, acho que é uma continuidade, né? E trabalhar a ideia de tecnologia é muito importante. O desenvolvimento da economia dos países, dos estados, dos municípios está muito ligado à tecnologia, né? A agricultura familiar é um tema que há muitos anos a gente sempre acompanhou muito de perto, estimulando, incentivando, apoiando. Desde quando o deputado Carlos Bezerra foi governador do estado, através da ProSol, nós iniciamos aqui no estado essa questão de distribuir equipamentos. Nós demos posse hoje aos novos secretários que assumiram as pastas e a todos eles eu desejei sucesso, uma bela trajetória dos tempos que estarão aqui junto conosco, conduzindo cada um a sua secretaria. Disse a eles que a responsabilidade deles é muito maior, porque eles vão receber uma secretaria muito melhor do que os seus antecessores. Há 3 anos e pouco atrás, nós tínhamos uma realidade muito dura no estado de Mato Grosso. Contas atrasadas, dificuldade de todas as naturezas. E hoje, graças a Deus, nós reequilibramos o estado, as contas estão em dia. Mato Grosso faz hoje o maior investimento já visto na história e eles têm a grande responsabilidade de melhorar isso e cada vez mais entregar resultado para atender a população, cada um na sua pasta, cada um na sua área. Está perguntando para a Carolina aqui quanto tempo, já acabou. Então, essa que é a composição nova aí, são os novos secretários, está dando uma microfoniazinha aqui. Mas olha só, eu quero perguntar aqui ao deputado Lúdio, sua opinião. Nós estamos, são 6 por meia dúzia, ou o senhor acha que dentre desses nomes aí tem alguém melhor do que aqueles que eram até então titulares aí? Como é que o senhor avalia esses nomes que receberam, foram empossados hoje? Paulo, assim, eu sou deputado de oposição ao atual governo. Ele aplica um determinado programa, ao qual eu sou crítico e procuro, por meio das ferramentas que nós temos no parlamento, buscar a correção daquilo que precisa ser corrigido. Não cabe, na minha opinião, fazer análise sobre o perfil deste ou daquele dos secretários que empossaram. O que fica muito claro é que a linha política continuará a ser mantida do ponto de vista individual. São todos pessoas que merecem o nosso respeito. O Maurício, tenho convivência com o Maurício, tive convivência com a Teté. O Fábio é servidor de carreira lá. A Quelube era assessora jurídica, a gente tinha contato frequente com ela em função de problemas sérios que acontecem o tempo todo no estado. Esqueci de alguém? O Jefferson, né? O Jefferson era secretário adjunto de esporte. O Jefferson é o marido da menina lá que tem 2 Jefferson. É o marido da vereadora, não, né? Sim, eu acho que sim. Tem 2 Jefferson lá, um é de esporte, outro de não sei o quê. Boa sorte para ambos aí, para todos vocês aí, que todo mundo desenvolvendo um bom trabalho. Quem ganha somos nós, os matogrossenses, que precisamos de políticas saudáveis em todas as áreas. E, para ser mais pertinente, a saúde, né? Porque você sabe que não é porque a pandemia está arrefecendo, está perdendo o ritmo, que a gente tem que tirar, porque tem aí as eletivas. E, pai, tem muita coisa para acontecer aí que a gente espera uma boa gestão da Secretaria de Saúde. Só queria, antes, para chamar para o Lorenberg aqui, eu falei com o governador por telefone. Só uma coisa, Paulo, esqueci do Galo, né? O Galo, rapaz. O Galo era quem tinha a chave que fechava o cofre. Agora ele vai para a Casa Civil, que é onde existe a chave para abrir o cofre. Vamos ver como é que vai ser essa eu estou curioso para saber, e até perguntei para o Lorenberg na semana passada, como é que vai ser a relação do Galo
com a Assembleia Legislativa, né? Porque tem que ter diálogo, porque senão o negócio ali vira uma caixa explosiva. Estava dizendo que eu falei com o governador semana passada por telefone e estamos agendando aí uma vinda dele para cá e tal. Vamos aguardar também. Tomara que ele venha logo para dar uma prestar de conta aqui no que está acontecendo aí, né? Na gestão. Lorenberg, por favor. Deputado, vou sair um pouquinho fora do papo que nós estamos tendo para trazer um trecho aqui de uma fala do senhor já há algum tempo. Aliás, no ano passado, né? Entre aspas, Mato Grosso é o único estado do país que não tem conselho dos direitos das pessoas LGBT. E assim é muito curioso, porque o governador tem uma ampla maioria aqui na Assembleia e aprova todos os projetos e encaminha para cá. E hoje nós tivemos que defender um projeto do governador e a bancada do governo votou contra. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor por esse trecho de uma fala que o senhor havia feito. É uma das situações, às vezes, inusitadas que nós vivenciamos no parlamento, de a bancada de oposição fazer a defesa de um projeto encaminhado pelo governador e a bancada de situação se posicionar contra esse projeto. Essa pauta em específica, infelizmente, é uma dívida histórica de Mato Grosso com a população LGBTQIA+, que tem em todos os estados do Brasil um conselho de política pública que reúne entidades da sociedade civil, que reúne universidades, que reúne as secretarias do estado para pensar ações que nós tecnicamente chamamos de ações transversais, ações que permeiam cada uma das áreas em que o Estado atua. Ações na saúde das pessoas LGBTQIA+, ações na educação, ações na cultura, na geração de trabalho e renda. É um conselho que permite à sociedade civil se expressar nas políticas públicas do governo. Mato Grosso é o único estado que não tem. E o governo, depois de toda uma mobilização das pessoas LGBTQIA+, de cobrar, de reivindicar, finalmente encaminha um projeto para a Assembleia. Nós fizemos, acho que 2 ou 3 audiências públicas ao longo deste mandato para debater essa pauta e a necessidade do Conselho. Encaminhamos essa indicação ao governador, inclusive com a minuta do projeto de lei, 3 anos fazendo esse debate. Quando o governo encaminha, a Assembleia recusa um projeto encaminhado pelo governador, porque infelizmente a Assembleia ali estava permeada pela visão preconceituosa em relação às pessoas LGBTQIA+, e por isso acabou não aprovando o projeto. Um momento bem triste dessa legislatura na Assembleia Legislativa. E a dívida persiste. Eu falei no bloco passado sobre os papiloscopistas, não é? Lamentável, porque sempre esse pessoal, essa categoria está ali. E eu acho uma humilhação, não é uma coisa que está acontecendo agora no governo, nesse atual governo. Nos governos anteriores também aconteceu, ninguém deu a atenção, tanto que eles estão até hoje aí em busca aí de melhores condições. O senhor, deputado Lúdio, propôs, parece que foram aprovadas emendas na questão da Politec, agora falando da Politec propriamente, não é? Sobre a carga horária dos servidores lá, aliás, que estavam, ainda não estão, mas estavam ameaçados de extinção, as profissões, os cargos propriamente, não é? Falar sobre essas emendas aqui, que emendas foram essas, foram elas? Eu sei que foi mantida aí a carga de 24 por 72, é isso? 72? Isso. A semana passada a Assembleia foi inundada por um conjunto de projetos encaminhados pelo governo, várias mensagens, dezenas de mensagens, exatamente em função do calendário eleitoral. Há algumas medidas que devem ser aprovadas sempre 6 meses antes da eleição. Medidas que implicam em aumento, em reajuste real salarial
de servidores públicos. Só que o governo aproveitou para encaminhar várias outras pautas lá para a Assembleia e nós tivemos que nos debruçar sobre elas. Foi muito difícil, mas muito difícil. Muita maldade revestida de um discurso de bondade, que dividiu categorias profissionais dentro de uma mesma carreira, que dividiu colegas de trabalho, porque um trabalhador contemplado com um determinado reajuste de 5%, o outro sem ser contemplado, o outro tendo 15% de reajuste, a imensa maioria dos servidores sem qualquer tipo de reajuste. Lembrar que há uma perda acumulada nos últimos 4 anos de 24% do poder de compra dos salários dos servidores públicos em função de revisões gerais anuais de salários que deveriam ter sido concedidas ao longo dos anos e não foram. No caso dos aposentados, a perda é maior, ela chega a 38% em função da cobrança de contribuição previdenciária de 14% sobre a remuneração desses servidores até o teto do INSS, o que não acontece na iniciativa privada. Algumas categorias contempladas com reajustes pequenos, ao invés de se pensar em medidas que fossem lineares para todos os servidores. No caso da Politec, uma proposta que veio, volto a dizer, revestida de bondade, porque permitia a criação de 20 cargos de peritos criminais, só que para a criação desses 25 cargos de peritos criminais, o Estado estava propondo a extinção de 10 cargos de médicos legistas, de 6 cargos de dentistas legistas e de 38 cargos de papiloscopistas, que são esses trabalhadores que fazem a identificação digital das pessoas na segurança pública. Completamente sem sentido. Ao mesmo tempo, alterando a jornada de trabalho de 24 horas por 72 horas, que é a jornada de toda a segurança pública, de escala de plantão. Aqueles que trabalham em escala de plantão fazem jornada de 24 horas ininterruptas e 72 horas de descanso. A alteração dessa jornada para a Politec para 12 horas por 36 horas. Nós apresentamos as emendas para manter a jornada de 24 por 72, para não permitir a extinção dos cargos que estavam sendo extintos. Falta médico legista no estado todo, aí o estado quer extinguir cargo, ao invés de realizar concurso para nomear, e, ao mesmo tempo, ampliar os cargos de peritos criminais. Aprovamos, só que foi para a sanção do governador e até agora o governador não sancionou. Nós votamos várias medidas, por exemplo, medidas que aumentaram em 80 cargos comissionados na Procuradoria-Geral do Estado, sem extinguir cargo nenhum. Só criou cargos novos de assessoria para os procuradores do Estado, que é quem, inclusive, cuida da avaliação dos projetos de lei que são aprovados na Assembleia Legislativa. Criaram-se cargos para a Procuradoria, sem a extinção de outros cargos, mas os cargos de peritos criminais teriam que ser aprovados, extinguindo outros cargos. Então, nós evitamos isso por meio de emenda, mas o governador teimoso não sancionou até agora essa lei. Nós estamos na expectativa de que isso aconteça, porque dentro da lógica com a qual eles estão trabalhando, essa sanção teria que acontecer no máximo até amanhã. Tudo bem, olha só, a gente vai dar mais um tempo para o intervalo comercial, não é? E daqui a pouco a gente retoma para o terceiro e último bloco do programa de hoje com o Lúdio Cabral. Vamos falar mais de ação dele. Tem um negócio aí de uma audiência pública para... Eu fico muito ansioso quando eu vejo isso, porque a questão do pessoal portador de câncer, né? Os doentes de câncer. Tem uma audiência pública que foi realizada aí, de autoria do Lúdio, vamos saber sobre ela. E outras questões mais aqui no próximo e último bloco da entrevista do Opinião de hoje. Um instante só. Cá estamos de volta ao vivo. Está tossindo, Lorenberg, o que está acontecendo? Não, está tudo ok, tudo bem. Você fica tossindo, eu fico preocupado, porque tem um rapaz aqui que é sanitarista, que está de máscara, e aí está usando máscara, aí você começa a tossir aqui, eu fico meio constrangido, mas eu acho que não é nada que eu deva me preocupar não, né? De forma nenhuma. Ele só deu uma coçada na garganta para poder falar. Que ele vai fazer a próxima pergunta agora. Estou brincando, o Lorenberg é um dos caras que mais... Ele não vai na geladeira, da sala para a geladeira e vice-versa sem usar máscara, para você ter ideia, né? Hoje ele está aqui porque ele pediu para o Loreleu aumentar aqui a distância para a gente, para ficar sem máscara, mas tudo bem. Por favor, seja à vontade, Lúdio, ao seu dispor. Deputado, tem um trecho de sua fala no dia 9/10/2019, lá no portal do Agronegócio.
disse o seguinte, entre aspas, diversos estudos identificaram associação entre problemas de saúde e áreas onde há maior consumo de agrotóxico. O grande problema é que hoje há um uso indiscriminado de agrotóxico e esses produtos trazem efeitos nocivos para o meio ambiente e para a saúde humana. A população de peixes vem reduzindo e uma das causas é a contaminação dos rios por agrotóxico. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito. Aliás, nesse momento aqui dessa fala, você havia trazido projetos que impediam, que inibia o uso indiscriminado. Lorenberg, assim, eu quero inclusive te agradecer por essa questão, porque é um tema central no debate sobre os destinos de Mato Grosso. Mato Grosso é o estado do país por conta do modelo de exploração econômica que nós temos no nosso território, baseado na monocultura, voltada para exportação, soja, algodão, que consome veneno demais, e milho. É o estado do país que mais consome agrotóxicos. O Brasil já é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. 7 litros por habitante ano, uma quantidade por população. Mato Grosso consome quase 70 litros por habitante ano. Isso é um consumo absurdo de agrotóxicos. No início do meu mandato, em abril de 2019, eu fiz uma audiência pública para debater esse problema com pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Pignatti, o professor Jackson, a professora Márcia Montanari, para trazer números sobre esse cenário e os impactos disso, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. E a partir dessa audiência e de outros debates que nós fizemos ao longo do mandato, nós apresentamos uma série de projetos de lei lá na Assembleia com o objetivo de reduzir o uso indiscriminado de agrotóxicos em Mato Grosso e propor um modelo de agricultura baseado numa outra lógica, que é a agroecologia. Então nós propusemos, por lei, a proibição de pulverização aérea em Mato Grosso. A pulverização aérea que, por exemplo, nas áreas de expansão da monocultura, próximas de assentamentos da reforma agrária, destruía plantações nas pequenas propriedades, nos assentamentos. Alguns assentamentos as pessoas sem condições de plantar mandioca, de plantar mamão, de plantar qualquer outro tipo de produção que não seja aquela da monocultura, que é transgênica, que já é associada a uma espécie de pacote tecnológico do veneno, a produção sendo perdida. O fim das isenções de impostos para agrotóxicos no nosso território. Mato Grosso, de isenção de impostos para agrotóxicos, deixa de arrecadar 800 milhões de reais ano. Isso são 2 orçamentos da Unemat, só para dar uma dimensão do que o Estado perde. Medicamento paga imposto em Mato Grosso, agrotóxico não paga imposto. Então nós propusemos a proibição dessas isenções e propusemos a proibição de uma série de produtos nocivos. A proibição, sobre a questão essa proposta aí da proibição do agrotóxico, ela é inconstitucional, não é? Porque ela está mexendo de acordo com a Constituição de 88, não se pode mexer na questão financeira do Executivo. E quando ela propõe deixar de conceder... Não. Estou perguntando. Não. O que nós não podemos é propor qualquer lei que gere despesa para o município sem identificar a fonte orçamentária. Nesse caso é o contrário, é um projeto de lei que propõe o aumento da receita do Estado ao retirar a isenção de impostos para esses produtos em específicos. Nós propusemos a proibição do uso do glifosato em Mato Grosso, do 2,4-D, dos neonicotinoides. O glifosato é o veneno mais utilizado porque ele é um herbicida que é utilizado, ele vem junto com o pacote tecnológico, com a semente transgênica, com os fertilizantes. Para o modelo de produção de soja que nós temos aqui no estado, é o mais
consumido, está associado a câncer linfático, a linfoma. Nos Estados Unidos há ações judiciais em que pessoas já conseguiram indenização de milhões de dólares por conta da exposição ao glifosato. Nós estamos propondo a proibição aqui no território. Projetos para ampliar os limites de segurança para aplicação mesmo terrestre. A gente vai em algumas cidades aqui no estado, em algumas vilas, distritos, é uma vila cercada por plantação de soja e de algodão e avião jogando veneno o tempo todo ali, com crianças estudando em escolas de educação infantil, com a água sendo consumida daquela... Então, assim, um risco muito grande à saúde. Em maio de 2019, logo depois dessa audiência pública, quando nós começamos a fazer o debate e apresentar os projetos, foi divulgado um estudo sobre a presença de agrotóxicos na água dos sistemas de abastecimento de água em Mato Grosso. E se comprovou que todos os municípios que forneceram informação para um sistema, que é o Ciságua, que é o Sistema de Informação sobre os Sistemas de Abastecimento de Água, a cada 6 meses uma série de substâncias tem que ser medidas na água, que abastece os municípios, todos os municípios do estado tinham a presença de agrotóxico na água. A maioria deles, a presença de 27 agrotóxicos. Todos os agrotóxicos são medidos por esse estudo. A maioria com a quantidade abaixo do limite máximo permitido na legislação brasileira. Agora você imagina um agrotóxico com outro, todos com a quantidade menor do máximo permitido, mas uma espécie de coquetel. E o máximo, por exemplo, aqui no Brasil, é 5.000 vezes superior ao máximo permitido na Europa para o glifosato, por exemplo. É como se o brasileiro pudesse tomar 5.000 vezes mais veneno na água do que os europeus, porque nós seríamos, em tese, mais resistentes. Esse modelo, então as propostas são com esse objetivo, para a gente buscar um outro modelo de agricultura que não seja baseada nesses insumos, semente transgênica, fertilizante químico e veneno e agrotóxico. A gente precisa construir um outro modelo de agricultura que seja baseado nos processos naturais da biodiversidade, que é a agroecologia, que é, inclusive, muito mais lucrativa do que o próprio agronegócio, quando ela é implementada com conhecimento científico, com tecnologia, produz alimento de verdade, nutritivo, diversificado, numa mesma área para a gente se alimentar. Porque o discurso do agronegócio é de que eles alimentam o mundo e alimentam o país. Não. Eles produzem commodities, que são, na sua grande maioria, exportadas e que não viram, de fato, alimento para a população dos nossos territórios. Mato Grosso, por exemplo, se houver uma greve de caminhoneiros e essa greve travar a chegada de produtos da agricultura familiar de outros estados, nós vivemos um ambiente de insegurança alimentar, porque nós não conseguimos produzir alimento nutritivo, saudável, sem veneno para a nossa população. E isso tem a ver com as políticas que os governos implementam também. Quando você me fez a questão sobre o secretariado, os quadros técnicos são quadros qualificados, mas qual é a política que o governo implementa? Qual a política que ele leva adiante, né? E a política não muda, porque a política é uma política determinada por quem detém o poder político, que no caso de Mato Grosso é quem detém o poder econômico. Ok. O programa está caminhando para o final. Eu queria dar uma pincelada aqui, nisso que eu falei no bloco anterior, sobre a questão da audiência para o pessoal que tem tratamento de câncer. E eu queria que você desse um comentário sobre essa audiência pública. Já aconteceu, parece, e qual foi o resultado dela, o caminhamento, essas coisas? Tem aí uma... Nós fizemos a audiência pública há 2 semanas, e olha a coincidência, a gente falava do tema dos agrotóxicos, que tem relação direta com uma série de problemas de saúde na população. Câncer uma delas, problemas neurológicos, problemas mentais, associação ao suicídio. E já se identificou agrotóxico aqui em Mato Grosso, em pesquisa científica, no leite materno, para a gente ter uma noção da gravidade desse problema no nosso território. A água que a gente consome do sistema de abastecimento está contaminada com agrotóxicos. E uma das consequências disso é o câncer. Mato Grosso é um dos estados do país, é o estado do país que tem a maior prevalência de câncer infanto-juvenil. E, coincidentemente, Mato Grosso é o estado onde mais se consome
agrotóxicos. Mas a audiência pública foi para debater como é que está se dando hoje em Mato Grosso a assistência às pessoas com câncer. E nós levamos para a audiência pública pacientes, entidades que representam os pacientes, profissionais de saúde, os hospitais que atendem e os gestores governamentais das cidades que têm responsabilidade por atender pacientes com câncer no nosso território. E percebemos que há uma via crucis, que primeiro é para que a pessoa tenha o diagnóstico de câncer e depois do diagnóstico, que geralmente é feito por biópsia, uma outra via crucis, que é a via crucis para tratar câncer. A legislação estabelece que ele é urgência e tem que ser trabalhado com prazos. Você não pode esperar mais do que 30 dias para poder ter uma consulta agendada para fazer um diagnóstico de câncer. E aqui no nosso estado, em 2019, 2020, em março, antes da pandemia começar, eu havia feito um requerimento à Secretaria de Saúde do Estado e à regulação de Cuiabá, que concentra parte da regulação do Estado, da quantidade de pessoas que estavam na fila esperando algum procedimento no SUS. Eram mais de 300 mil pessoas esperando algum procedimento no SUS e esperando em média 1 ano e meio. Dentre essas 300 mil, 5 mil pessoas aguardando algum procedimento em oncologia. Na área do câncer. Isso antes da pandemia. Com a pandemia, esse número, infelizmente, se multiplicou. E câncer é oportunidade. Você tem que fazer o diagnóstico precoce, tratar cedo, para você melhorar o prognóstico, inclusive para buscar cura. Lorenberg, 30 segundinhos para uma última pergunta, aquela que você não fez ainda, e para ele responder em 40 segundos, tem ela aí não? Mas muito rapidamente, carona nessa resposta aí. O governo andou falando de que haveria projetos e programas para diminuir ou acabar de vez todas essas filas. De fato, deputado, isso aconteceu? 40 segundos, por favor. Infelizmente não, Lorenberg. Infelizmente não. A fila por atendimento no SUS em Mato Grosso, que já era grande antes da pandemia, ela se ampliou depois da pandemia. Outra consequência trágica da pandemia, que concentrou o sistema de saúde por 2 anos e a demanda por problemas na área de cardiologia, na área de neurologia, cirurgias básicas como cirurgia de hérnia, de vesícula, muita demanda represada sem atendimento em Mato Grosso, infelizmente. Essa secretária nova aí de saúde, eu a convidei para que ela esteja conosco aqui na segunda-feira. Amanhã a gente deve ter essa resposta aí. Lúdio Cabral, muito obrigado por ter vindo aqui, deputado estadual pelo PT, candidato à reeleição, uma explanação aqui do trabalho dele, sobre política. Não falamos isso aqui do que deveríamos falar, poderíamos falar, mas o tempo é curto, horário de rede. Obrigado por ter vindo aqui, esse espaço está sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço, Paulo, professor Lorenberg, estou à disposição de vocês agora, para retornar aqui. Tomara que não demore muito. Se Deus quiser, muito, na próxima vez, sem máscara já. Tomara, viu? A Maria Rosa e também... Caetano, estão lá me esperando. Caetano, Maria Rosa e Caetano, são 5, não vou falar o resto do nome porque não dá tempo aqui, é um time de futebol de salão. Um abraço também a Laís Locatelli, assessora de comunicação, obrigado, de imprensa, né? Minha colega, querida. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A Teté Bezerra, nova secretária de Agricultura Familiar, nossa entrevistada de amanhã, às 7h30 da noite, aqui no programa Opinião. Então, se cuida, fica bem, fica com Deus também. Até lá.